o Moro pegou uma ação minha de 1991 e ele me mandou prender no final de 2004, entendeu? Porque ele queria pegar o alvo dele, para me pegar, era de um advogado meu na época, que chamava-se Roberto Bertoldo. Tinha o Roberto Bertoldo e o Michel Saliba. Michel Saliba, que foi o autor da ação que caçou o Deltan, pelo que eu sei, pelo que eu estou vendo, o Saliba foi o que fez isso, o que fez essa ação que caçou o Deltan. Naquela época, os dois eram meus advogados. E o Sérgio Moro mandou me prender por obstrução à justiça. Em seguida, em seguida, já no mesmo dia que eu fui preso, ele falou: se eu quisesse falar e colaborar com a justiça, que eles tinham intenção de me ouvir, aceitariam a colaboração, a minha e tal, mas que eu teria que falar da relação com o Bertoldo. E aí eu não entendi o porquê dessa obstinação pelo Bertoldo, mas pelo que eu fiquei sabendo na época, o Bertoldo era uma pessoa que tinha uma influência muito grande no TRF4 e reformava todas as sentenças do Moro que se fazia aqui em Curitiba. E o Bertoldo atuava no TRF4 e conseguia reformar nas instâncias superiores as sentenças dele. E 2 dias depois que ele me prendeu, eu tive uma audiência, 2 ou 3 dias, eu tive audiência com ele, junto com o Ministério Público, quando eles estavam falando da intenção deles de me trazer para um acordo. Naquela época não se falava de delação premiada, não se falava do que, sabe? Eles queriam fazer o acordo para pegar o Bertoldo. Ele me perguntou, a primeira pergunta que ele fez, na hora que eu tive frente a frente com ele, ele pegou e falou: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei: não, gostaria de saber. Entendeu? Ele pegou e falou: por causa dos seus defensores. Eu falei: esses que estão aqui? Ele falou: não, os outros, que era o Bertoldo e o Saliba. Eu falei: O e por Michel que Saliba foi eles não estão? presidente da OAB, só para saber. Era presidente da OAB Da seccional OAB. aqui, da Tá, seccional aqui de Curitiba. tá, vamos Entendeu? lá. Ele perguntou. Eu falei para ele: tá, e por que eles não estão aqui? Ele falou para mim, respondeu para mim: cada coisa na sua hora. Entendeu? Eu falei: ok. E aí ele falou o que é que eu podia falar e começou a me fazer um interrogatório. Na, Naquele primeiro dia que eu tive com ele, eu estava detido na Polícia Federal. Ele começou a fazer interrogatório sobre as coisas que eu tinha com o Bertoldo. E o que eu fazia, como que eu atuava, ele achava que eu era um braço político do Bertoldo nos tribunais superiores, entendeu? E que o Bertoldo usava isso daí para vender sentenças, para fazer isso, comprava desembargadores, é isso que ele perseguia. Os desembargadores que, segundo ele, o Bertoldo comprava no TRF4. Isso ele deixava claro. Ele queria saber se eu sabia disso daí. Eu falei que não, que eu tinha contratado o Bertoldo, que eu tinha pago ele, os honorários dele, tudo. Falei, dei o recibo para eles do que eu tinha pago, que eu tinha contratado o advogado e que ele tinha conseguido trancar a minha ação no STJ, entendeu? Porque ele trabalhou para isso e tudo bem. O Bertoldo foi candidato a meu suplente, primeiro suplente no Senado em 94. E ele fez essa ação para ele, em troca, para ele ser o primeiro suplente meu como senador. E o Moro começou a me fazer a inquirição dele junto com o Carlos Fernando, na época, e o Januário Paludo, que estavam nessa audiência. Só que ele fazia o seguinte: quando eu falei que eu tinha interesse de fazer o acordo, ele começou a fazer e gravava, era um gravador comum. Ele fazia pergunta e eu respondia. Aí eu respondia o que era verdade, e o que eu tinha que falar a verdade e tal, tudo bem. Quando eu falava uma coisa que não interessava para ele da maneira que eu falava, ele pegava e desligava o gravador. E chamava a atenção dos advogados que eu não tinha que falar assim, eu tinha que falar que era propina, que eu tinha que falar que era isso. Ele botava na minha boca o que eu tinha que falar. Entendeu? Eu estou preso. Era pai de uma criança de 1 ano, tinha 3 filhos, tinha tudo. Sabe, sem saber por quê. Me jogaram num porão da Polícia Federal para me fazer o quê? Ele fazia de Curitiba a Guantánamo, entendeu? A Guantánamo brasileira.
Ele fazia os mesmos métodos de tortura psicológica para tirar de você, preso, tirar o que ele queria. E no primeiro depoimento, ele faz isso comigo. Ele desliga o gravador e fala. Eu viro para os advogados e falo: pô, mas eu estou falando a verdade. Ele fala: pô, mas sabe, depende. Aí ele fala assim: então, se vocês quiserem 10 minutos para se retirar da sala, para os advogados conversarem, para saber o que interessa para a justiça. Entendeu? Então, o que interessava para a justiça, ele falava o que ele queria. Então, eu falei: então me faça o texto, e manda ele fazer o texto do que ele quer que eu falo, mas eu quero sair Nossa, daqui. nossa. Entendeu? Que É método isso terrível, viu? que ele fazia. E Que método. junto estava o Tony, Carlos Fernando e o Januário Paludo. Ele fazia isso daí. Esse foi ótimo. na primeira audiência. Deixa eu só para contextualizar, o Carlos Fernando Santos Lima, procurador, chamado uma espécie de mentor do Deltan Dallagnol, era mais novo ali, e falava muito desse caso. E agora, só para vocês saberem, você tem que saber, o Tacla Duran disse numa audiência para o Eduardo Apio, na audiência com o Eduardo Apio, que o Carlos Fernando, na verdade, recebia a proteção de doleiros. Isso é depoimento do Tacla Duran, que está para ser detalhado, só que o Tacla Duran está para vir para o Brasil e não vem por conta das ameaças do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas isso é um outro assunto, que é o Tacla Duran, que vai falar que o Tacla Duran tem toda a denúncia dele, tem ali paga a transferência bancária para um advogado amigo da Rosângela, tem uma conversa com o Zucoloto, depois eu vou pedir para você falar sobre o Zucoloto, que o Zucoloto negocia com ele vantagens, tá, para benefícios, vantagens numa delação premiada, mas quer 5 milhões por fora. Tudo isso é denúncia do Tacla Duran, que quer falar. Só que o TRF4 não está querendo deixar. Quando você fala que você gravou o Bertoldo, isso é importante dizer. O Bertoldo era um advogado importante lá do Paraná, ainda é. Mas foi preso pelo Moro. O Moro perseguiu, prendeu, estraçalhou ali, como fez com Ele prendeu Michel Saliba. Saliba Mexeu também. numa prisão ilegal, que não era competência dele. Ele trancou Michel Saliba 90 dias numa prisão onde que ele era advogado, presidente da seccional de Curitiba. Ele trancou e depois de 90 dias lá trancado. E sabe por que ele prendeu o Saliba? Porque agora eu vou relatar para vocês uma coisa que nem eu acho que nem o Saliba sabe ainda. Se ele estiver Deixa eu falar uma coisa para você. ele vai saber Se é agora. o que eu estou pensando, eu vi transcrição e tem censura ali, mas eu quero que você fale, porque Então, vou falar para isso você com revela bem exclusividade. o método do Moro. Fala. É a primeira vez que eu estou falando isso para alguém. Então, que fique registrado isso. Quando eu fui preso, no dia que eu fui preso, o Bertoldo e o Saliba tiveram acesso aos autos de gravação de grampos que eles tinham contra mim e tudo. E o dia que eu fui preso, o que eles tinham na gravação? Eu fiquei até as 3 horas da manhã, daquele dia que eu fui preso, às 6 horas da manhã, estava na minha casa, num jantar, o Beto Richa, José Janene e o primo do Beto Richa, Luiz Abi. Eles saíram da minha casa às 3 horas da manhã, 3h15. E eles gravaram, eles estavam gravando. O Bertoldo estava me gravando, pegaram as conversas na hora que eles estavam indo para minha casa, tudo. E eles fizeram, até o último momento, eles fizeram essas gravações. E no caso dessas gravações todas, como eles fizeram, né, aparecia lá várias coisas que eles tinham na rádio. A noite que eu fiquei preso, eu fiquei lendo tudo que eles falaram, as acusações. E o Saliba, se você leu isso, pode ser isso daí que você tenha lido, o Saliba procurou o Sérgio Moro no dia que eu fui preso, porque viu uma gravação dele comigo, me cobrando 30 mil reais para que eu pagasse para ele, porque ele tinha que passar para alguém, alguma coisa assim, como se fosse alguém que pudesse me atrapalhar, num telefonema dele. E ele foi lá e foi falar para o Moro que aquela gravação que eles tinham pego, aquilo não existia. Ele só fez aquilo para tomar 30 mil reais meu. Ele falou para o Moro. Quem me falou isso foi o Moro, quando eu saí. O Moro falou isso para mim. Ele falou: a cara de pau do seu advogado vir aqui falar para mim, doutor Moro, essa gravação é mentira, isso aí não existe. Isso foi só uma coisa que nós inventamos, eu e o Bertoldo, para tomar dinheiro do Tony. Entendeu? Ele contou para mim, o Moro,
Ele contou para mim. E aí ele falou que ia pegar o Saliba por conta disso. E ele pegou o Saliba num processo que não tinha nada a ver com Nada a ver. isso. Nada. Ele E isso pegou. podia ser para intrigar você com o advogado, porque se o Moro ouviu isso, Mas claro, se o Moro ouviu isso do Saliba, tinha que dar voz de prisão. Ele era juiz. E ele não fez isso. veja, Parece muito mais uma operação para intrigar, entendeu? ele não, ele não usava, ele usava a justiça para encobrir os atos criminosos dele. Ele fala hoje, ele respondeu falando que eu sou um criminoso. Eu te pergunto, uma pessoa que me chamava, entendeu, para falar sem os advogados, com ele, mandava a diretora da secretaria dele, a doutora Evanise, me chamar, ligar, me chamar, para eu ir lá sem advogado. Sou eu que sou o criminoso? Isso que eu quero saber. Eu que sou criminoso, ele me chamar sem o advogado? Ele mandou, ele mandou, veja, ele não fala, ele não pedia. Ele me perguntou, vou narrar aqui uma coisa também que é bom que o Bertoldo saiba, que todos que estão ouvindo saibam o método Sérgio Moro. Ele me chama lá, eu quero ver ele desmentir. Eu estou chamando ele para debate, eu faço a cariação com ele, entendeu? Eu faço qualquer coisa, detetor de mentira, tudo eu faço com ele. Porque ele me chama de criminoso e ele me chama lá e fala o seguinte: você conhece o Rolf? Eu falei, Rolf? Ele pegou e falou, o Rolf, que é advogado do sócio do Bertoldo, do Sérgio. Eu falei, o Rolf, ele usou até um termo pejorativo com o Rolf, eu não gostaria nem de usar aqui, mas como eu estava em dúvida de quem era o Rolf, ele não tem um braço. Ele pegou e falou, o Rolf e o Maneta. Me desculpe a palavra, sabe? Mas foi o que ele usou para mim. Né? Eu peguei e falei, tá, o Rolf foi secretário do Requião, foi secretário de segurança do Requião. Ele falou, você conhece, ainda bem com ele? Eu falei, me dou. E você não quer trazer, falar com ele para ele trazer o Sérgio, o sócio do Bertoldo, para o acordo? Eu falei, eu falar para ele, tudo bem, mas o que eu faço? Não, você leva ele no MPF. Eu falei, tá, eu posso ligar agora? Eu tenho o telefone dele aqui. Ele falou, então vê se você consegue falar. Isso na sala dele, eu e ele, entendeu? Aí eu pego, ligo para o Rolf não atende. Aí eu continuei falando com o Moro outras coisas que ele queria falar comigo, tudo bem. Eu estou saindo, o Rolf liga. Aí liga, ele fala, eu falei, oi, Rolf, tudo bem? Rolf, é o seguinte, você é advogado do Sérgio? Sou. Você teria interesse, entendeu, em trazer o Sérgio para um acordo, para conversar com o MPF, para que eles querem ver essa história aí contra o Bertoldo. Ele falou assim, não só iria como quero. Você tem esse contato? Eu falei, não, eu estou te perguntando porque eu poderia te levar lá. E se você quiser fazer isso hoje, no final da tarde, pode fazer. Eu falei, ok, eu te retorno depois. Desliguei o telefone, o Moro ouviu, ligou e falou com o Carlos Fernando. Imediatamente, na hora, ele ligou para o Carlos Fernando e pediu para o Carlos Fernando e o Januário receberem eu com o Rolf lá. Entendeu? Às 6 horas da tarde eu cheguei com o Rolf lá no Ministério Público Federal. Tá tudo lá, tá registrado na portaria. Eu entrei, me identificava. Quem quiser buscar as provas, está tudo lá. Entendeu? Eu não entrava lá do nada. Tinha segurança, passava, dava minha carteira de identidade, quem eu levei, quem eu fui, o horário que eu fui, entendeu? Aí cheguei com o Rolf às 6 horas da tarde. O Rolf pode ser testemunha disso que eu estou falando. E o que aconteceu? É, a hora que chegou, estava o Carlos Fernando e o Januário. Eu falei, está aqui o Rolf, eu gostaria agora de não participar dessa conversa. Eu posso ir embora? Eles falaram assim, tudo bem, está tudo certo, tal, me agradeceram, e eu fui embora. O Rolf não só fez o acordo com o Sérgio, tudo, como eles marcaram a audiência para ouvir o Sérgio, que havia dito que havia sido torturado pelo Bertoldo, entendeu? Que estava morando no Canadá por medo do Bertoldo, eles marcaram a audiência no Chile e me deram o diário oficial. O Januário me deu, junto com o Carlos Fernando, o diário oficial para eu levar para o Bertoldo. Veja bem, olha a escalada que eles deram em cima disso para eu trazer o Bertoldo para o acordo, mostrando para ele que eles estavam ouvindo a versão do Sérgio. Eu, como agente infiltrado, eu era réu.
Eles me deram a prerrogativa de trazer para o acordo e oferecer imunidade para o Bertoldo, para ele entregar as gravações que supostamente ele teria tirado na tortura que ele fez com o Sérgio, que teria o comprometimento dos desembargadores do TRF que recebiam dinheiro do Bertoldo e que o sócio do Bertoldo teria gravado, certo? Eles me deram isso. Eu tinha a BIM junto comigo, eles colocaram um agente da BIM junto comigo 24 horas. Eu tinha 2 telefones da BIM preparados por eles, que eu falava, eles gravavam tudo o que eu falava, tudo. Eu tinha que deixar aberto 24 horas por dia para saber com quem eu falava, aonde eu ia, eu tinha que comunicar com essa pessoa. Eu tive que pagar um hotel para essa pessoa, na Cano de Abreu, para esses agentes da BIM, por minha conta. Eu tinha que alugar um carro para eles por minha conta, certo? E ele tinha um guardião, esses agentes da BIM tinham um guardião nesse hotel, que ele poderia gravar quem eu desse os números para ele gravar. E ele gravava e fornecia isso para o Moro. Então, eu sou o criminoso, sabe? Eu estou esperando 20 anos para falar sobre isso daí, sabe? Eu vi a luta do presidente Lula, sabe? Eu queria poder ajudar, sabe? Quando ele foi preso, eu sabia das ilegalidades, eu sabia de tudo aquilo, mas eu sabia que era um momento terrível para eu poder ajudar, porque eu cheguei a contratar o doutor Aristides Junqueira para rever o meu acordo. O doutor Aristides Junqueira é uma pessoa acima de qualquer suspeita, um ex-procurador-geral da República. Eu contratei ele, mostrei o meu acordo para ele. Ele pegou e falou para mim, Tony, isso é ilegal, isso em qualquer país do mundo, esse juiz estaria preso e essa gente toda estaria presa, entendeu? Isso é um absurdo, só que eu não posso falar para você contrariar isso e quebrar esse acordo, que do jeito que esse juiz está fazendo as coisas, ele pode te jogar numa masmorra junto comigo e jogar a chave fora. Então, eu não vou te orientar. Você tem que pensar na tua família, você tem que pensar no que você fez. Eu não te oriento a quebrar o acordo, porque eu não sei aonde vai dar. Veja, o doutor Aristides Junqueira, ele pode ser minha testemunha também. Então, veja, eu passei por um processo de tortura nesse tempo todo para fazer o que eles queriam, né? Até o dia que eu gravei o Bertoldo junto a BIM, a BIM do lado de baixo do meu escritório, o Bertoldo do lado de cima. O Bertoldo tinha escritório no meu prédio, no 6º andar, e aquele dia eu marquei uma reunião com ele às 6 horas da tarde, e a BIM me deu o telefone, que mesmo desligado ficava gravando. Aquele dia eu levei, eles sabiam da reunião, eles foram do meu escritório e ficaram monitorando a reunião. O Moro ouvindo ao vivo e o Ministério Público ouvindo ao vivo a coisa. Ele O fala Moro que ele ouvindo? autorizou. O Moro? Eles ouviram, Ouvindo? junto, porque estavam junto com a Ouvindo? Polícia Federal, eles ouviram. Eles Eu tenho ouviram só para dizer uma direto. coisa para vocês. A gravidade do que ele está falando. O juiz não tinha ainda a regulamentação da delação. Era a colaboração. Nada. Mas o juiz não participa de acordo de delação, porque ele vai homologar depois. E o que o Tony está contando é que o Moro diretamente estava costurando tudo isso, porque Ele tinha um alvo instruía. que ele queria o Sérgio. Ele instruía, ele me dava tarefa para fazer. Eu era agente infiltrado dele, ele me dava tarefa para fazer. Que conhece esse? Não, leva lá. Conhece esse? Não, leva lá. Eu quero pegar um secretário aí e tal. Então me faz isso daqui. Ele me dava tarefa, eu era obrigado a fazer. Eu vou fazer o quê? Ele tinha minha vida na mão dele, entendeu? Ele tinha minha vida na mão dele. Como ele teve na vida a vida de um monte de gente que ele prejudicou aqui, que ele fez aqui, sabe? Se todos resolverem falar pelo que passaram aqui em Curitiba, entendeu? O próprio Eduardo Cunha é meu amigo, brigou O, o, comigo por causa da prisão aqui, achando que eu tinha alguma coisa a ver. O o Eduardo Tony, Cunha.